Muitos cristãos não estão preparados para esta conversa. O sábado não salva, mas ele tem um peso escatológico. E nós vamos falar sobre isso. No texto profético de Mateus 24, nós vemos, na primeira parte, os discípulos se dirigindo a Jesus e lhe mostrando as belezas do templo, a engenharia do templo. E em resposta, Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus está se referindo à destruição do templo que acontece no ano 70 depois de Cristo. Na segunda parte de Mateus 24, no Monte das Oliveiras, os discípulos novamente se dirigem a Jesus e lhe perguntam: quando sucederão estas coisas, se referindo à destruição do templo, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja que os discípulos fazem duas perguntas, uma sobre a destruição do templo de Jerusalém e a outra sobre o retorno de Jesus, a consumação do século. Jesus, ao responder, ele não separa as respostas, ele dá uma só resposta que se aplica tanto para a destruição do templo de Jerusalém quanto para o seu retorno. Isso nos leva a entender que Mateus 24 tem dupla aplicação. Se aplicou parcialmente no ano 70 depois de Cristo, na destruição do templo de Jerusalém, e vai se aplicar também nos momentos que antecedem o retorno de Cristo. O que me chama bastante atenção é o versículo 20, onde Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê, nem no inverno e nem no sábado. No inverno é compreensível, porque afinal de contas o povo de Deus vai ser perseguido pelo sistema do anticristo, vai ser obrigado a deixar o seu conforto. Aqueles que não receberem a marca da besta, eles não vão poder nem comprar, nem vender. Então eles vão se refugiar em lugares onde não vão estar dependentes do sistema do anticristo. No inverno é compreensível, sem o conforto de casa, sem os recursos para se aquecer, faz muito sentido orar para que a nossa fuga não se dê no inverno. Agora, por que Jesus diz para nós orarmos para que a nossa fuga não se dê no sábado? Veja que a destruição do templo de Jerusalém acontece 30 e poucos anos após a morte e ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu. Se quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sábado é abolido, não faria muito sentido Jesus falar essa profecia. Agora, aqui que vem um ponto mais importante. Nós vimos anteriormente que essa profecia tem dupla aplicação. Se aplicou na destruição do templo de Jerusalém e vai se aplicar no tempo do fim. Orai para que a vossa fuga não se dê, nem no inverno, nem no sábado. Evidentemente, quando o sistema do anticristo se manifestar com toda a sua força e todo o seu poder, não vai pisar apenas no quarto mandamento. Eu acredito que muitos outros mandamentos vão ser pisados pelo sistema do anticristo. E é por esta razão que Apocalipse 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus, obviamente se referindo a Êxodo 20, do versículo 13 ao versículo 17. Através de Mateus 24, versículo 20, nós vimos que o sábado tem um peso escatológico e ele vai definir aqueles que pertencem a Deus, aqueles que obedecem a Deus e aqueles que se dizem pertencer a Deus, mas não obedecem a Deus. Em João 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você crê nessa mensagem, digite aqui nos comentários "eu creio" e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder.